Em uma distopia futurista, as pessoas são conhecidas como membros, e suas vidas são controladas pela administração, chamada de coletivo. A maioria das doenças foi curada, e não há violência ou crime. Mas, nesse processo, eles também se livraram das emoções, e agora é proibido mostrar qualquer sentimento ou ter qualquer contato com outros membros. Não há amor nem casamento, e os bebês nascem através de inseminação artificial sempre que uma mulher específica é convocada para fazer sua parte pela sociedade. Não há cores nem decorações também. Todos vestem branco e não têm personalidade. Até as refeições deles são sem graça, e os únicos hobbies que têm são tarefas básicas e repetitivas, como resolver quebra-cabeças sem sal. Eles também têm chips nos braços para que os computadores possam monitorar suas vidas diárias, e esse chip deve ser escaneado toda vez que usam o trem ou entram no prédio do trabalho. Um desses membros é Silas, que segue a mesma rotina que todo mundo. Acorda e deixa a cama se arrumar sozinha, toma um café da manhã sem graça e vai trabalhar. Ninguém fala enquanto viaja de trem, e eles também ficam em silêncio enquanto trabalham. Por toda parte, telas lembram os membros de reportar qualquer comportamento desviado, incluindo coisas pequenas como um leve sorriso. As telas também falam sobre uma doença chamada SOS, ou Síndrome do Sweet Tom, que faz com que as pessoas recuperem suas emoções. Os membros são lembrados de procurar o médico se houver qualquer sinal de sintoma. Silas trabalha para uma empresa chamada Atmos como ilustrador, então ele passa o dia todo desenhando em uma tela. A arte dele é um contraste tanto com o mundo em que vive, provavelmente porque ele se inspira em um documentário que escuta enquanto trabalha. Este documentário é sobre a Grande Guerra, um período em que o coletivo lutou para se separar da península, um lugar caótico onde as emoções não são reprimidas. Há 2 momentos no dia em que os trabalhadores conversam entre si. Primeiro, é durante as reuniões de projeto, onde eles podem discutir ideias, e Silas ouve as sugestões da Nia com a máxima atenção. O outro momento é o almoço, durante o qual todo mundo se certifica de sentar com uma distância suficiente entre si. A conversa deles não é muito animada, e eles se limitam a tópicos factuais, como o colega de trabalho que voltou da missão de concepção. No final do dia, Silas vai para casa e assiste como os oficiais prendem um casal doente. Mais tarde, em seu apartamento, Silas continua sua rotina sem graça, com uma refeição preparada pela inteligência artificial da casa, resolvendo mais um quebra-cabeça genérico e indo para a cama. É a mesma rotina que todo mundo no prédio tem. No dia seguinte, Silas assiste ao noticiário e descobre que o casal doente será enviado para uma instalação defeituosa de neuropatia emocional, ou DAN. Os membros são lembrados novamente de reportar qualquer sinal de SOS, seja deles mesmos ou de seus colegas. Mais tarde, no trabalho, um funcionário se autodeleta caindo do telhado, o que acontece com frequência nessa sociedade. Os funcionários vão até a janela para olhar o corpo, mas ninguém fica perturbado, exceto a Nia, que faz gestos bem pequenos que são notados pelo Silas. No entanto, ele guarda essa informação só para si. Depois, todos os funcionários da Amos se reúnem para mais uma reunião. Enquanto todo mundo está com a atenção na tela, Silas aproveita a chance para observar a Nia, tentando decidir se ela está doente. No final, ficar olhando para uma mulher bonita por tanto tempo começa a mudar algo dentro dele. Mais tarde, em casa, Silas está nervoso enquanto come seu jantar porque não consegue parar de pensar na Nia, e ele até tem dificuldade para terminar seu quebra-cabeça. No dia seguinte, durante mais uma reunião de trabalho, Silas fica se distraindo e acaba sendo chamado a atenção. Naquela noite, ele sonha que está em cima de um telhado, e quando está prestes a cair, ele acorda. É a primeira vez que ele sonha, então ele se sente tão confuso e desorientado que acaba batendo em uma parede. Na manhã seguinte, ele descobre um hematoma na testa e vai ao centro de saúde, onde vê uma mulher chorando enquanto assiste a um vídeo sobre SOS e seus 4 estágios de sintomas. Um homem chamado Jonas pergunta ao Silas em que estágio ele está, mas Silas nega estar doente. Então Jonas explica, ele está no estágio 2. Depois, Silas vê o médico e conta a ele sobre o pesadelo, então ele é testado imediatamente e o médico confirma que ele realmente tem SOS. Silas fica assustado por um momento porque acha que vai ser mandado para um DI.N, instalação, mas o médico tranquiliza, dizendo que estão trabalhando em uma cura, então ele ficará bem desde que seus sintomas não saiam do controle. Então Silas checa o computador de casa e percebe que seu perfil já diz que ele está no estágio 1 de SOS. Mais tarde, no trabalho, alguém pergunta ao Silas por que ele tem um hematoma, então Silas mente e diz que se machucou em uma aula de Tai Chi. Não querendo revelar sua doença ainda, seu colega de trabalho duvida dele, mas, para surpresa do Silas, a Nia interrompe e confirma a história dele. Durante o horário do almoço, uma abelha pousa na mesa deles, e a Nia prende em um copo antes de soltá-la. Enquanto ele explica como é estranho que as abelhas consigam voar, Silas não consegue parar de olhar para ela. Depois do trabalho, Silas precisa pegar óculos escuros e medicação no centro de saúde. Em casa, ele assiste a um vídeo para membros, sobre SOS, explicando que é um problema genético. O gene que deveria suprimir as emoções está com defeito, e só a medicação inibidora pode atrasar os sintomas piores. No dia seguinte, Silas está em pânico. Silas continua sentindo muitas coisas novas que o distraem das suas tarefas. Ele perde o foco e tem momentos de depressão. Ele também fica muito sensível à luz.
Quando ele consegue trabalhar, seus desenhos são bem fora do comum. Mais tarde, durante uma pausa no banheiro, Silas esbarra em Nia e eles têm uma conversa bem constrangedora. Depois, Silas começa a seguir Nia sem que ela perceba, até que ela desaparece em seu apartamento. Essa experiência faz Silas decidir parar de tomar a medicação. No dia seguinte, Silas troca de função com um colega de trabalho de propósito, para poder pedir para Nia dar uma olhada no que ele fez. Nia percebe que é estranho, mas ela o ajuda mesmo assim. Isso é notado pelo superior dele, que se certifica de que eles não estão interagindo por prazer. Nia dá um feedback muito bom, mas Silas está mais concentrado em observar o rosto dela. Ele está ficando tão obcecado por ela a ponto de, mais tarde à noite, Silas entrar no escritório vazio e usar o computador da Nia para ouvir as gravações dela. Durante a próxima reunião de trabalho, Silas está no escritório.